Então vamos continuando aqui, falando agora a respeito do item 1.4. Item 1.4. No item 1.4, teremos o tema efeitos da condenação e penas restritivas de direitos. Aonde está previsto essa temática? Lá nos artigos 4º e 5º da nossa nova Lei de Abuso de Autoridade. Efeitos da condenação e penas restritivas de direito. Artigos 4º e 5º da nova Lei de Abuso de Autoridade. Vamos começar aqui com os efeitos da condenação. Olha só. Efeitos da condenação. Lá no artigo 4º, e os efeitos da condenação estão previstos no artigo 4º, nós temos ali efeitos extrapenais da condenação. Então, o sujeito é condenado por crime da Lei de Abuso de Autoridade, pode, caso atendidos os requisitos que nós iremos estudar, ser aplicado a ele algum dos efeitos da condenação que nós iremos estudar a partir de agora, beleza? Esse é o raciocínio. Qual que é o primeiro efeito? O primeiro efeito que nós temos é a obrigação de indenizar, mais a fixação de um valor mínimo para a reparação do dano. Aqui eu estou esquematizando para você, beleza? Obrigação de indenizar mais fixação de um valor mínimo para a reparação do dano. Vamos primeiro em obrigação de indenizar. Veja, uma vez cometido um crime da nova Lei de Abuso de Autoridade, o sujeito que é condenado, ele vai ser obrigado a indenizar caso com sua conduta ele tenha ocasionado aí algum dano. Então, se com a conduta criminosa, com o crime que ele praticou da nova Lei de Abuso de Autoridade, foi condenado e por conta desse crime ele causou dano a alguém, ele vai ser obrigado a indenizar o dano causado pela infração penal cometida. Beleza? Muito simples. Nós temos ainda a previsão de fixação de um valor mínimo para a reparação desse dano. Mas como que vai funcionar essa fixação do valor mínimo para reparação? Vai funcionar da seguinte forma. O ofendido, a vítima, ele vai requerer ao juiz a fixação desse valor mínimo. É o juiz que fixa? É o juiz. Só que quem vai requerer, quem vai solicitar a fixação desse valor mínimo, tem que ser o ofendido, a vítima. Ele requer a fixação do valor mínimo, aí o juiz, analisando os prejuízos sofridos pela vítima, vai fixar o valor mínimo para a reparação do dano, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. É essa sistemática que a gente tem. Beleza? Eu trago aqui de forma resumida, mas é essa sistemática que a gente tem. Olha só, o que a doutrina fala? Quando a gente olha no artigo 4º, parágrafo único, dá a entender que esse primeiro efeito que eu trouxe, ele é automático. Por que dá a entender? Porque quando a gente vai estudar os outros dois efeitos, lá no artigo 4º, parágrafo único, está previsto expressamente que eles não são automáticos. E o legislador não fala nada a respeito desse primeiro efeito. Então a gente conclui que o primeiro efeito é o quê? É automático da condenação. Foi condenado por crime da Lei de Abuso de Autoridade, automaticamente vai ser imposto esse primeiro efeito aqui. Beleza? Mas cuidado, a doutrina aprofunda um pouco mais nesse ponto. A doutrina fala o seguinte, olha, beleza, a obrigação de indenizar o dano causado, por sujeito que foi condenado por crime da Lei de abuso, esse é automático, causou dano, condenado por crime da Lei de Abuso de Autoridade, tem a obrigação de indenizar, beleza? É um efeito automático, o juiz não precisa fundamentar.
automático. Foi condenado, automaticamente aplica esse efeito. Agora, a doutrina bem observa que a fixação do valor mínimo para a reparação não é automático. E por que não é automático? Porque depende de requerimento da vítima. A própria lei diz isso. Se depende de requerimento da vítima, não tem como ser automático. Depende de requerimento da vítima. Então a doutrina faz essa ponderação. O texto da lei não fez, né? Mas a doutrina faz e a doutrina tem razão também. A sua prova, por enquanto, acredito que vai cobrar a letra da lei e também, principalmente, os outros dois efeitos que vamos estudar. Olha só, qual que é o outro efeito que nós temos aí? Inabilitação para o exercício de cargo, de mandato ou de função pública. Vou colocar aqui, ou de função pública. E qual que é o prazo dessa inabilitação? 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. E eu já trago o terceiro efeito aqui que a gente vai analisar em conjunto. Perda do cargo, perda do mandato, deixa eu apagar aqui, perda do mandato e ainda perda da função pública. Função pública. Beleza. Esses dois efeitos, dois últimos efeitos aqui, segundo e terceiro efeito da condenação. Primeiro, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública. Vai ficar inabilitado, não vai poder exercer. Qual que é o prazo? 1 a 5 anos. Cuidado com esse prazo aqui. 1 a 5 anos. Você tem que memorizar? Tem 1 a 5 anos, 1 a 5 anos, 1 a 5 anos para você memorizar. Você tem que memorizar. Como que eu faço? Falou em anos, já liga o seu alerta. Já pode ser inabilitação, efeito da condenação. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco a gente vai estudar penas restritivas de direito. Lá nós temos suspensão do exercício de cargo, mandato ou função por 1 a 6 meses. O examinador com certeza vai querer te confundir. Daqui a pouco eu vou pontuar. Então, inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, prazo de 1 a 5 anos. Além disso, nós temos a possibilidade de perda do cargo, do mandato ou da função pública. Aqui não vai ficar inabilitado, vai perder mesmo. Além disso, o que você tem que saber? Para esses dois últimos efeitos que eu trouxe, nós temos ainda dois requisitos. Está lá no parágrafo único do artigo 4º. Primeiro, reincidência nos crimes da lei de abuso. Reincidência, crimes, vou colocar crimes de abuso. Reincidência em crime aqui da lei de abuso de autoridade. Beleza? Veja, para que eu tenha a aplicação de qualquer desses efeitos da condenação pelo juiz, né, o juiz que vai aplicar nesses dois casos, o que nós temos? A exigência de reincidência em crime da lei de abuso de autoridade. Reincidência específica em crime da lei de abuso. Então o sujeito vai ter que ter sido condenado por crime da lei de abuso de autoridade e posteriormente ele reincide em um outro crime da lei de abuso de autoridade. Tem que ser reincidente em crime da lei de abuso de autoridade. Está lá no artigo 4º, parágrafo único. Caso contrário, não pode aplicar nenhum desses dois efeitos. Nenhum. Beleza? É uma exigência do parágrafo único. Além disso, você tem que saber que esses efeitos não são automáticos. Esses dois últimos aqui não são automáticos, ou seja, o juiz vai ter que fundamentar em sua sentença se ele quiser ali ver imposto ao condenado algum desses efeitos. Tem que fundamentar. Eles não são automáticos. Não basta ser condenado. Não basta ser reincidente em crime da lei de abuso de autoridade para que nós tenhamos aí a incidência de qualquer um desses dois efeitos. O juiz vai ter que fundamentar. Eles são efeitos não automáticos. Coloca ali na sentença, escreve a motivação para a aplicação, no caso, né, de qualquer um desses dois efeitos. Beleza? Exigência dos dois. Então, por isso, eu vou circular em vermelho tudo isso aqui, ó, para você saber que essas duas exigências que eu coloquei
vale para esses dois últimos efeitos, não vale para o primeiro. Vale para esses dois últimos, está lá no artigo 4º, parágrafo único. Beleza, fechamos aqui. Só que, olha, ao lado, nós temos o que também? Nós temos as chamadas penas restritivas de direitos. Estão lá no artigo 5º da nossa lei, penas restritivas de direitos. São penas restritivas de direitos, está lá no artigo 5º, substitutivas das privativas de liberdade. Então é possível se operar essa substituição da pena privativa de liberdade por alguma das penas restritivas de direito previstas aqui na lei de abuso. São específicas da lei de abuso de autoridade aqui que o legislador trouxe no artigo 5º. Primeira informação importante, elas podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativa. Nós veremos aqui duas penas restritivas de direito que estão previstas aí no artigo 5º. Pode ser aplicadas apenas uma delas ou pode ser aplicada as duas. Vai depender, de forma cumulativa. O juiz que vai analisar isso de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Outra informação importante. Cuidado! Porque, embora a nossa lei de abuso de autoridade, no artigo 5º, traga duas penas restritivas de direito em espécie, não fala nada a respeito dos requisitos necessários para que nós tenhamos a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não fala sobre os requisitos. Aonde estão os requisitos para essa substituição? Artigo 44 do Código Penal. São os requisitos lá do Código Penal no artigo 44. Nós não iremos tratar aqui tema de teoria geral lá da pena e a gente vai nos ater ao que a lei de abuso de autoridade trouxe. Começando aqui pela primeira pena restritiva de direito em espécie, que é a prestação de serviços à comunidade, ou a entidades públicas. Essa é a primeira pena restritiva de direitos, né? Prestar serviços à comunidade, cuidado, ou a entidades públicas, tá? Não é entidade privada. Cuidado com a letra da lei. Entidade pública. Além disso, nós temos como pena restritiva de direito ainda a suspensão do exercício de cargo de mandato ou de função pelo prazo de 1 a 6 meses. E aí você acrescente, mas com perda de vencimentos e vantagens. Essa é a nossa segunda pena restritiva de direitos. Veja, suspensão do exercício de cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 6 meses com perda de vencimentos e vantagens. Cuidado, aqui eu estou falando do quê? Eu estou falando de suspensão do exercício. Então veja, primeira observação que você tem que analisar, aqui é a suspensão do exercício de cargo, mandato ou função. E o prazo, segundo ponto para você observar, é de 1 a 6 meses. A suspensão vai de 1 a 6 meses. O juiz vai decidir de acordo com o caso concreto, mas é de 1 a 6 meses e ainda com perda de vencimentos e vantagens. Por que eu falo isso? E friso novamente. Porque falou em suspensão, você já tem que lembrar o quê? Indicativo de pena restritiva de direitos. Suspensão de exercício pode ser pena restritiva de direitos, prazo de 1 a 6 meses. Vem aqui comigo, não confunda com inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo prazo de 1 a 5 anos. Esse é um efeito da condenação. Vem aqui comigo novamente. Esse aqui é o quê? É uma pena restritiva de direitos. Suspensão do exercício de cargo, mandato ou função por 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Nem preciso te falar que o examinador vai tentar deitar e rolar
com essas diferenças, beleza? Então fique muito atento. E além disso, vai ser com perda de vencimentos e vantagens, né? O sujeito, enquanto tiver suspenso aí, não vai receber nada e também as suas vantagens ele vai perder. Por exemplo, né, progressão funcional da carreira, o lapso temporal, começa do zero, zera. Né, o requisito temporal para a progressão da carreira, né, e no caso aí de agente público que tem aí esse benefício. Tranquilo? Fechamos aqui também pena restritiva de direitos. Agora, 1.5. 1.5, vamos às sanções. Sanções administrativas e civis. Estão aonde? Nos artigos 6º a 8º, 6º, 7º e 8º. Sanções administrativas e civis. Olha, a lei de abuso de autoridade não traz aqui no artigo 6º, 7º e 8º nenhuma sanção em espécie, nem administrativa nem civil. Na verdade, ela vai tratar aqui basicamente do princípio da independência das instâncias. Basicamente é disso. Então, quando a gente tem, por exemplo, um crime da lei de abuso de autoridade, né, um ato aqui da lei de abuso de autoridade sendo praticado, é possível que o sujeito seja punido tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal. Beleza? Nas três. E veja, essas três instâncias, essas três esferas, em regra, elas são independentes. Elas não vão depender em nada uma das outras. Por exemplo, para que eu tenha o início da persecução penal, né, o início ali das investigações, área criminal, área penal, não é necessário se aguardar o encerramento do processo administrativo disciplinar, né? Do encerramento lá do âmbito administrativo. Não, as instâncias administrativa, penal e civil, via de regra, não dependem em nada uma das outras. Vamos colocar isso aqui. Estamos analisando, portanto, princípio da independência das instâncias. Beleza. Muito bom. Vamos circular aqui e trazer todos os ensinamentos de forma esquematizada aqui para você. Que o legislador também, na minha opinião, foi um pouco mal na organização disso aqui. Mas enfim. Princípio da independência das instâncias. Como eu disse, praticado, por exemplo, um crime da lei de abuso de autoridade, é possível que nós tenhamos uma tríplice responsabilidade. Responsabilidade ou responsabilização. Ou seja, pode ocasionar responsabilidade tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito civil, quanto no âmbito também penal. É possível? Totalmente possível. E como eu te disse, essas instâncias aqui são em regra independentes. Independentes. Não vão depender em nada uma da outra. Mas isso o quê? Cuidado. Em regra. Beleza? Em regra. O que vai cair na sua prova? Pode cair isso aqui? Pode, mas o que eu acho que vai cair na sua prova são as duas exceções que a gente tem que analisar. Exceções lá do artigo 7º e do artigo 8º. Isso que eu acho que pode cair na sua prova. Aqui eu vou trazer de uma forma mais dinâmica, né, mais didática aqui o que está previsto nesses artigos. Primeira exceção. Em regra é isso que nós temos. As instâncias são independentes. Primeira exceção. Olha que interessante isso aqui. Exceção. Beleza. Via de regra são independentes, está tudo certo. Primeira exceção. Veja, se nós tivermos uma situação onde o juízo criminal decidiu a respeito de existência ou autoria do fato, qual que será a consequência? Então veja, eu tenho aqui que o juízo criminal, âmbito penal, decidiu sobre a existência ou autoria do fato, ou seja, sobre a materialidade ou sobre a autoria da infração penal. É âmbito criminal.
foi decidido algo a respeito da existência da infração penal ou da autoria da infração penal. Isso que foi decidido aqui. No juízo criminal, nessa situação, quanto a essa temática, não será questionado nos âmbitos administrativo ou civil. Não será. Então, olha que coisa interessante. Se o juízo criminal decidiu a respeito de existência ou autoria do fato da infração penal, essa temática aqui, esse ponto que foi decidido, existência ou autoria do fato no juízo criminal, não pode mais ser questionado nem no âmbito administrativo e nem no âmbito civil, não. Eles ficam vinculados, essas duas esferas, ao que foi decidido no âmbito penal. Perceba aqui comigo que nós estamos, portanto, retirando parcela da independência da instância administrativa e da instância civil, na medida em que ela vai ficar vinculada, quanto a essa temática, ao que foi decidido na esfera penal. Eu retiro parcela da independência da instância administrativa ou da instância civil. Uma primeira exceção ao princípio da independência das instâncias. Beleza? Anote aí no seu material. Só que nós temos o quê? Nós temos uma segunda exceção também. Coloquei em azul ali, né? Vamos colocar aqui também. Exceção. Uma segunda exceção que você tem que saber. Veja, qual que é a segunda exceção? Nós temos aqui que a sentença condenatória do âmbito criminal, sentença que reconheceu alguma das excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal. Do artigo 23 do nosso Código Penal. Veja, se nós temos uma sentença ali, âmbito penal, âmbito criminal, que reconheceu alguma das excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal, legítima defesa, ou estado de necessidade, ou estrito cumprimento de um dever legal, ou exercício regular de um direito, qualquer uma das previstas no artigo 23 do Código Penal, isso que foi reconhecido no âmbito criminal, coloque aí, faz coisa julgada, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito civil. Nos dois, beleza? Nos dois. É a mesma coisa, não serão questionadas. Embora a lei aí tenha trazido um termo diferente, quer dizer a mesma coisa. Sentença criminal que reconheceu alguma das excludentes de ilicitude do artigo 23 do Código Penal, esse reconhecimento faz coisa julgada tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito civil. Não poderá ser mais questionado aí esse reconhecimento no âmbito administrativo ou no âmbito civil. O que foi decidido na esfera criminal vincula, nesse caso, tanto o âmbito administrativo quanto o âmbito civil. Retiro, portanto, perceba comigo, parcela da independência dessas instâncias que ficarão vinculadas ao que foi decidido no âmbito penal. Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Dá para você ler o artigo da lei e decorar? Dá. Mas se eu te ensinar e esquematizar aqui, fica muito melhor. Você não tem só esse dispositivo para você memorizar. Você tem 45 artigos. E você vai ver que o negócio fica pior, mas para a gente vai ser melhor, né? Porque você vai aprender tudo isso, é pior para o seu concorrente, quando a gente começar os crimes em espécie. Então, sabendo disso, eu tenho que facilitar a sua vida aqui. Beleza? Fechamos esse ponto. Agora eu tenho mais só uma informação, que é a letra da lei, o legislador trouxe aqui também, e pode cair na sua prova em relação à sanção penal, ou melhor, em relação à sanção administrativa, relacionado aqui. Quando nós tivermos uma notícia de crime, e essa notícia de crime também configurar aí uma falta funcional, então imagine que eu tenho a notícia de um crime, e essa notícia do crime ali, a autoridade percebe que configura também uma falta funcional. Imagine aí, por exemplo, que o delegado
toma conhecimento da notícia de um crime da lei de abuso de autoridade, ele percebe que essa notícia do crime também gera alguma falta funcional, âmbito administrativo disciplinar. O que a autoridade, né, tem que fazer aqui? Nesse caso, nesse exemplo, o que o delegado tem que fazer? Segundo está previsto na lei, essa notícia do crime será informada à autoridade. Informada à autoridade competente. Vai ser informada a autoridade competente para realizar a respectiva apuração no âmbito administrativo disciplinar. A autoridade competente de aplicar a sanção administrativa disciplinar. Basicamente é isso que nós temos aí também e que você tem que memorizar. Letra da lei, beleza? Está esquematizado aqui no seu material. Fechamos sanção administrativa e sanção civil. Agora, vamos para o item 1.6, falar a respeito do procedimento. Falar a respeito do procedimento da lei, que está lá no nosso artigo 39. Está lá no nosso artigo 39. Procedimento da lei, item 1.6. Veja, o que o artigo 39 estabelece? É interessante que a nova lei de abuso de autoridade, ela não traz um procedimento próprio, né, contido na lei para processo e julgamento dos seus crimes. A antiga lei de abuso de autoridade, lei 4898 de 65, já revogada, ela trazia procedimento próprio. Embora não se aplicasse na prática, né, via de regra, ela trazia lá um procedimento previsto na lei, mas caía em prova também. A nova lei de abuso de autoridade não trouxe. O que ela estabelece? Que se aplica ou o procedimento do Código de Processo Penal ou o procedimento da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Isso se nós não tivermos uma outra lei que disponha de modo específico, né? Por exemplo, a lei que fala lá dos processos de competência originária dos crimes aí de responsabilidade dos tribunais superiores, STF e STJ. Mas isso é exceção. Via de regra, o que nós temos? E eu já vou esquematizar aqui para você. Veja, nós temos aqui um padrão nos crimes da lei de abuso de autoridade. Esse padrão diz respeito à pena privativa de liberdade. Quanto à pena privativa de liberdade, de duas uma. Ou o crime previsto na lei vai ser punido aí, pena privativa de liberdade apenas, com detenção de 6 meses a 2 anos, é uma possibilidade, detenção de 6 meses a 2 anos, ou o crime vai ser punido com detenção de 1 ano a 4 anos. De 1 ano a 4 anos. Todos os crimes, ou vai ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos, né? Isso, pena privativa de liberdade, ou o crime previsto na lei vai ser punido com detenção de 1 ano a 4 anos. Beleza? Veja, primeira situação. Crime punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Qual que vai ser o procedimento? O da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Procedimento sumaríssimo da lei. Esses crimes, né, quando isso ocorrer, serão processados e julgados mediante procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Haja vista que essa lei, em regra, se aplica ou à contravenção penal, não é o caso, né, aqui na Lei de Abuso de Autoridade nós não temos contravenção penal, ou vai se aplicar também aos crimes com pena máxima não superior a 2 anos. É o caso dessa primeira situação, crime com pena máxima não superior a 2 anos. Portanto, nesse caso, nessa categoria de crime, né, tem que olhar lá a sanção penal, será processado e julgado pela Lei 9.099 de 95, procedimento sumaríssimo. Agora, se o crime ele tiver ali pena privativa de liberdade de detenção de 1 a 4 anos, eu vou aplicar as normas do Código de Processo Penal, do nosso CPP, mais especificamente o procedimento especial lá dos crimes de responsabilidade de funcionário público e subsidiariamente normas do procedimento ordinário. Mas enfim, tá tudo lá no Código de Processo Penal. Tá bom? Isso se for detenção de 1 a 4 anos. A lei estabelece isso, né? Ressalvado aí uma norma que traga um procedimento mais específico. Uma observação muito importante para você. Veja, tem um instituto, pelo menos,
da Lei 9.099 de 95, que eu vou poder, a princípio, caso cumpridos os requisitos, aplicar para qualquer delito da Lei de Abuso de Autoridade. É a suspensão condicional do processo do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Eu vou poder aplicar para qualquer um. Por quê? Porque a suspensão condicional do processo, ela pode ser ali aplicada quando o crime ele tem pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Pena mínima igual a 1 ano ou inferior a 1 ano. Todos os crimes da nova Lei de Abuso de Autoridade ou têm pena mínima igual a 1 ano ou inferior a 1 ano. Então é possível aplicar a suspensão condicional do processo, instituto aqui da Lei 9.099 de 95, a todos os crimes da Lei de Abuso? É possível, caso cumpridos os outros requisitos lá previstos no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Beleza? Saiba dessa informação. Esse é um instituto lá da Lei 9.099 que tem que ser estudado na lei respectiva. Aqui a gente foca na nossa nova Lei de Abuso de Autoridade, fazendo essa integração de leis aí quando for razoável. Beleza, fechamos o procedimento 1.6, agora item 2. Crimes em espécie. Crimes em espécie. Estão aonde? Artigos 9º até o 38. Artigo 9º até o 38. Aqui eu tenho duas informações, uma boa e uma menos boa, né? Vamos dizer assim. A boa é que esse é o último item da aula, o item 2. A não tão boa é que ele vai do item 2.1 ao 2.24, né? Porque são 24 tipos penais. Então, embora seja o último, tem bastante coisa para a gente analisar. Mas antes da gente adentrar nos crimes propriamente ditos, eu quero trazer aqui para vocês 3 pontos. Esses 3 pontos eu não vou repetir ao longo dos crimes, evitando repetição desnecessária para a gente ganhar tempo. Você vai saber que isso aqui se aplica a todos. Alguns deles eu até já falei. Vai se aplicar a todos os delitos. Então eu não vou repetir, a não ser quando nós tivermos exceção. Veja. Primeiro, elemento subjetivo. Elemento subjetivo. Olha, elemento subjetivo, você já sabe. É o quê? É o dolo. É o dolo mais finalidade específica. Dolo mais finalidade específica. Então, todos os crimes da Lei de Abuso são dolosos e, além disso, vão exigir a finalidade específica lá do artigo 1º, parágrafo 1º. Alguma daquelas finalidades. Todos eles. Alguns vão trazer aí algum outro dolo específico, mas isso aqui se aplica a todos. Não vou ficar repetindo crime a crime. Além disso, nós temos que falar das formas de cometimento da conduta. Olha, em regra, os crimes aqui, eles serão cometidos por ação. Só que eu também tenho, em algumas situações, crime cometido por omissão. Por omissão. Via de regra, são cometidos por ação. Então, eu só vou pontuar para você quando nós tivermos omissão no tipo penal. Se eu não pontuar nada, você sabe que é a regra. Será cometido por ação. Crime comissivo, cometido por ação. Quando tiver omissão, eu vou pontuar porque isso é importante. E além disso, nós temos aqui ainda objeto material. Objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. No caso da Lei de Abuso de Autoridade, os crimes vão recair, a conduta do agente vai recair sobre a pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso, né? Da mesma forma lá do sujeito passivo. Pessoa física ou pessoa jurídica vítima do abuso. Esses 3 pontos, a não ser a conduta no caso ali de omissiva, eu não vou pontuar ao longo dos crimes, né? O sujeito ativo eu vou analisar crime a crime com você aqui na nossa aula. Por quê? Para evitar repetição desnecessária, beleza? Para evitar repetição desnecessária. Última observação para que a gente finalize aqui. Veja, nós temos
vários, né, reflexos aqui. Nós temos doutrina ali que estão, como eu te disse, numa discussão inicial, não temos ainda jurisprudência. Então, o que eu vou focar aqui com você? Eu vou focar na letra da lei. Eu vou esquematizar toda a letra da lei aqui, dos crimes em espécie, e a gente vai pontuar as observações doutrinárias ali importantes, e a gente vai trazer exemplos também quando necessário. Essa é a didática que a gente vai fazer. Isso é muito importante porque a letra da lei será o foco aí das nossas questões. O pacote anticrime, que nem entrou em vigor ainda, com certeza trará reflexos aqui para a nossa lei de abuso de autoridade. Só que também a gente precisa de um amadurecimento. Inevitavelmente, como eu disse, eu vou ter que voltar aqui nos próximos meses e regravar a aula, porque a gente vai ter jurisprudência, a gente vai ter discussão doutrinária mais profunda, o pacote anticrime vai trazer reflexos, embora não tenha alterado o texto aqui, vai trazer reflexos à nossa nova lei de abuso de autoridade, mas por hora a gente vai se concentrar no texto da lei e na doutrina principalmente do Rogério Sanches e Rogério Greco, no livro deles aí, que foram aí, salvo engano, os primeiros doutrinadores a escrever sobre a lei. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai proceder. Mas finalizamos aqui o nosso tema.